Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brasileiro News. Tem seleção brasileira em eliminatórias da Copa, estreia de Carlo Ancelotti hoje. Carlo Ancelotti estreia aí na seleção brasileira. Vamos acompanhar agora as últimas notícias da seleção brasileira, Equador e Brasil. Vamos ver se agora o Brasil dá gosto da gente torcer para a seleção, né? Porque depois daquele 7-1, cara, eu não torci pro Brasil mais não, sinceramente, não tive mais gosto de torcer para a seleção brasileira. Vamos ver se agora com o Carlo Ancelotti as coisas mudam e o Hexa vem, né? Vamos ver se vem também. Seu likezão, se inscreve no nosso canal, deixa aquele likezão, seu like, sua inscrição, é super importante aqui pra gente, beleza? Vamos acompanhar agora as últimas notícias de Equador e Brasil, vamos lá. Muito bem, então as primeiras palavras antes de jogo do Carlo Ancelotti. Vamos para o Equador, vamos conversar agora com a Vitória Leite e com Pedro Ivo Almeida. Eles estiveram agora há pouco com a seleção brasileira, no treino da seleção brasileira, já fechou 15 minutinhos. E nesses 15 minutinhos, senhores, o que é que deu para vocês perceberem da seleção? Boa noite, bem-vindos. Boa noite, Marcela, Zupac, André, o fã de esporte também. Boa tarde por aqui ainda, né, Pedro Ivo? Quase ainda comecinho tarde, de noite. Finalzinho de tarde, início de noite por aqui, em Guayaquil, Vitória. É isso. Bom, o que a gente pôde acompanhar nesse comecinho ali de treino é um clima muito bom, muito diferente da última data FIFA, né, Pedro? Não só falando do jogo contra a Argentina, que já vai um pouquinho mais pressionado por conta do resultado contra a Colômbia, mas pré-Colômbia mesmo já tava aquela sensação de atmosfera um pouco mais pesada, muito diferente do que a gente viu hoje à tarde. É claro, ainda vai ser definido o time que vai jogar, mas já há uma expectativa e a gente pode começar pelo menos falando ali do ataque, né, Pedro? Expectativa de uma estreia de um jogador como titular. Exatamente, Estevão, se refere a Estevão, né? Toda a expectativa gira em torno dele, a gente está vendo aí na tela a imagem agora, um longo papo de Carlo Ancelotti com o Estevão antes da atividade, entre um aquecimento e outro, ele chamava o Estevão, batia um papo, dava uma risada, passava uma orientação. Ali o Danilo, uma das lideranças, personagens que a gente vai comentar bastante aqui também hoje, participava ali da conversa. Sobre clima, sobre ambiente, é tranquilo afirmar, é correto afirmar que o clima não era leve na seleção brasileira desde pelo menos o final da Copa América. Uma eliminação muito sentida, um desempenho muito questionado, e a cada data FIFA parecia que aquela equipe do Dorival precisava se provar. Se não vencesse, o treinador balançava no cargo. Arranjava uma vitória aqui, se mantinha no cargo. Arranjava outra vitória ali na Bacia das Almas, jogava a decisão para o futuro para a próxima data FIFA. Foi assim em setembro do ano passado, foi assim em outubro do ano passado, foi assim em novembro do ano passado, e sem desempenho virou o ano, todo mundo com muito temor pela data FIFA de março. Colômbia e Argentina não deu outra, desempenho abaixo. Goleada para a Argentina, demissão de Dorival Júnior, e tem muito dessa nova CBF, talvez, não podemos dizer se é certo, se é errado, se é melhor ou pior, mas a tentativa de um fato novo, trocando os ares. Um cara do tamanho do Ancelotti, a expectativa pela estreia de um cara do tamanho do Ancelotti à frente de uma seleção do tamanho da seleção brasileira. Tudo isso fez virar esse vento aqui da seleção brasileira em Guayaquil. É importante frisar, às vezes até puxar um pouco na memória para recordar que a última partida nas eliminatórias, o último compromisso foi uma goleada para a Argentina. Se não passa muito batido porque tem muito de empolgação e pouco exatamente lembrar o que vinha sendo a seleção brasileira, mas é isso. Aqui em Guayaquil, pelo menos, muita expectativa, um clima de leveza dentro e fora de campo para essa nova seleção brasileira, sob o comando agora de Carlo Ancelotti. Até para a gente destacar, né, o que aconteceu hoje, né, uma das declarações do Ancelotti, aliás, uma das respostas do Ancelotti relacionada à declaração do Danilo, que foi dada há um certo tempo, né, não é de agora essa declaração. Uma gravação do dia, até para deixar bem claro, do dia 16 de maio. Exato. É a definição do Ancelotti, de futuro de Reginaldo, de Samir Chaud. Que o Danilo falava que a CBF tinha um clima ali de bagunça, né? Que o Ancelotti podia tentar mudar isso, mas que realmente era muito difícil pensar no Brasil campeão em 2026, coisa que o Ancelotti disse desde o começo, que a função dele ali é tentar levar o Brasil a ser o campeão da Hexa, né? O Hexa campeonato. Então a gente percebe também essa, não é uma forçação de barra, é muito espontânea, é muito natural essa mudança de ares com a chegada do Ancelotti. E é claro, a gente tem que ver amanhã em campo. O campo vai falar, mas dá para sentir que isso já muda também até o que a gente pode esperar dos jogadores. Isso não vai fazer a seleção vencer amanhã, não dá para dizer que seria só por isso, não vai fazer a seleção ser hexacampeã, mas há um ambiente um pouco mais leveza para se trabalhar. Sobre a entrevista do Danilo, você analisando ela friamente, sem se apegar ao fato do lateral, zagueiro da seleção aqui convocada, falar que a CBF é uma bagunça, a entrevista não é de tudo errada. Hoje, a seleção não tem cara de uma equipe campeã do mundo. Hoje, a CBF ainda é uma bagunça. Se a mudança vai chegar, se os novos ventos que estão soprando, sabe, vão ser algo de fato
concretizado, a gente vai esperar para saber. Mas é compreensível, mas faz barulho, né? Exatamente, fez barulho. Bom, amigos, a gente vai devolver para vocês, porque a gente está aqui dentro das dependências do estádio ainda, e já nos pediram para retirarmos daqui. Umas 10 pessoas aqui. Tem uma galera aqui fazendo uma pressão, aquela dando um tchauzinho um pouco forçado. Mais um pouquinho vai empurrar nossa câmera aqui. Exatamente. Então, ó, um beijo para vocês. Fiquem aí com as nossas informações, mas acompanhando aqui o treino, depois a gente passa o que aconteceu também no treino para vocês, mesmo que seja em off. Beijo, amigos. Maravilha, obrigada, viu, Vitória e Pedro? Boa sorte, então, aí para movimentação rápida de vocês, rápida e rasteira, como diz lá no Nordeste. Vocês viram como é que começa o Carlo Ancelotti, a entrevista coletiva? Boa tarde, ou seja, aula de português para o Carleto, e está dando certo, já está falando melhor português do que muita gente. Ah, muita gente. Tô puxando a sardinha pro lado do Carleto, porque ele tá trazendo essa emoção, essa esperança de novo para a seleção brasileira. Quero começar com você, André Kfouri. É um Carlo Ancelotti que fala em entrevista coletiva que espera uma seleção brasileira mais ofensiva. Bom, é ele que está comandando. A gente também está esperando isso. Ele tem as ideias dele, já deu algumas pistas em relação a como ele espera ver a seleção brasileira jogar. É claro que ele é o treinador, então, mesmo que ele esteja no início do seu trabalho e operando com jogadores que fazem parte de uma lista que ele não elaborou sozinho, né? Muitas escolhas ali não foram dele, é claro que ele concordou, é claro que ele foi ouvido, é claro que ele teve a oportunidade de discutir. Eu tenho essa curiosidade também em relação a tudo que foi apresentado a ele pelo pessoal da diretoria de seleções da CBF, em relação ao que ele pretendia, porque é óbvio, né? Ontem a gente falou sobre isso. Ele estava dirigindo o Real Madrid, não tinha tempo para observar e fazer as próprias escolhas, ele não podia trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo, ninguém faz isso, ou ninguém deveria. O Diniz. Não, mas aí as claras, né? As claras. Se fosse possível o Carleto trabalhar no Real Madrid e na seleção brasileira, não teria dado todo o rolo que deu com o Florentino Pérez, né? O Florentino teria até ficado satisfeito com a publicidade toda que foi dada, o fato do Carlo Ancelotti aparecer ao lado de emissários aqui do Brasil, na Espanha, em Londres, aquela história toda. Mas ele estava trabalhando no clube que o tinha sob contrato. O que eu gostaria de descobrir, talvez a gente consiga, em termos de características de grupo, quais foram as opiniões dele, né? No momento em que o Juan, principalmente, e o Rodrigo Caetano sentaram para se reunir com ele, para conversar sobre, como nós vamos fazer essa lista, nós trouxemos isso. O que ele queria em termos de características de grupo, porque daí fica mais fácil entender quais foram as escolhas feitas individualmente falando. Ele deu, na entrevista de hoje, algumas pistas, dizendo que, por exemplo, o Estevão ele só tinha visto em vídeo. Sim. Que alguns jogadores ele conhecia mais, outros ele tinha menos informações. Então, é bastante interessante. De qualquer maneira, em termos de personalidade de equipe, não dá para imaginar um treinador que construiu a sua carreira no futebol de clubes, mostrando muita capacidade de se adaptar aos elencos nos lugares onde ele esteve, não se adaptar ao elenco que hoje está à disposição dele, que é um elenco de jogadores brasileiros, com características essencialmente ofensivas, claro, de forma equilibrada, mas seria muito estranho a seleção brasileira dirigida pelo Ancelotti, até mesmo nesse princípio, não ser um time que gosta de ter a bola e que gosta de atacar. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a entrevista do Danilo ao Romário, tá de novo ele. Mas espera um pouquinho que falamos já sobre isso. Essas imagens são imagens de agora há pouco. São os 15 minutos de treino que são liberados para os jornalistas fazerem as imagens. A gente viu aí o Carlo Ancelotti conversando muito com o Estevão e ele fala sobre isso, Zupac. É um jogador que eu não conhecia pessoalmente e que eu vi em vídeos. Ou seja, imagino que o Rodrigo Caetano e o Juan tenham chegado assim, olha esse menino aqui, tá aqui o vídeo, olha que Vai ver, ele chegou também a ver o Estevão quando os times europeus começavam a monitorar um prospecto de craque palmeirense. Ali, talvez ele tenha visto ali os primeiros vídeos, né? Talvez, isso sim. Mas você imagina uma seleção brasileira mais competitiva? Ele fala, eu espero
que a seleção ela apresente um bom futebol. Porque, claro, ele também está na expectativa. Ele não sabe como os jogadores vão se portar, mesmo com os poucos treinamentos que ele está fazendo aí para jogar contra o Equador. Mas você espera isso da seleção? Uma seleção que tem a bola, que vai para cima, destemida, que vai para fazer mais gols do que a gente estava vendo? Assim, acho que sim, mas de uma forma geral, quando a gente imagina, determinado time, ou no caso a seleção brasileira, né, pela primeira vez uma seleção contratou Carlo Ancelotti, a primeira transformação que eu espero nessa equipe não é que ela seja mais ofensiva, não é o rótulo que o Ancelotti traz com ele. O que ele traz com ele é a organização, é um equilíbrio entre as ações. Consequentemente, a partir do instante que a seleção for mais equilibrada, ela vai ter melhores condições de ser uma seleção mais ofensiva. Porque se a gente parar para olhar friamente em nomes, o Dorival estava escalando mais atacantes do que o Ancelotti. O Dorival estava escalando 4 atacantes, né? Rodrigo, Rafinha, Vinícius, Estevão ou Savinho, ou quem jogasse pelas pontas, e o Ancelotti, em teoria, 3, né? O Estevão, o Vinícius e o Richarlison. Acho que a missão dele é tornar o Brasil mais competitivo, especialmente no meio-campo, porque o meio-campo do Brasil ele passou a ser menos competitivo e menos intenso, e, em consequência disso, uma equipe mais criativa. Mais até do que propriamente ser ofensiva. O Brasil não deixou de ser um time que buscava o ataque com o Dorival. O Brasil não conseguia desenvolver o seu jogo. Era algo diferente. E me chama a atenção o olhar para o Estevão, né? Porque quando a gente vê, claro, o Rafinha não pode jogar, o Rodrigo também está fora, se os dois estivessem à disposição, seguramente o Estevão não seria titular no jogo de amanhã. Mas ele será. E a gente viu, especialmente nas mãos do Dorival, e não é um problema do Dorival, era uma questão até lógica, mas à época o Luiz Henrique estava jogando melhor do que o Estevão e era um cara mais pronto. O Savinho estava em plena atividade do Manchester City e também estava à frente. Então o Estevão estava atrás de todos eles na fila, além de Rafinha, além de Rodrigo. E agora, por todas essas contingências, pelo próprio momento do Estevão e pelo olhar do Ancelotti para jovens atacantes brasileiros, ele vai ganhar uma oportunidade muito interessante. Acho que ele chega com um status mais elevado com um técnico de tanto nome. E é bom para o Estevão porque o Ancelotti é um cara que nos últimos anos recebeu jovens atacantes brasileiros de uma forma ou de outra minimamente parecidos. Recebeu o Vini, recebeu o Endrick, tratou com o outro, Rodrigo, conseguiu fazer um jogar mais, o outro não respondeu tanto. Então é um cara que está acostumado a lidar com joias como é o Estevão. Então acho que isso vai ser interessante, talvez isso dê tranquilidade para o Estevão de desempenhar bem no jogo de amanhã. Estou curioso para ver o Casemiro na equipe, mas acho que a minha principal curiosidade do ponto de vista individual é ver como o Estevão vai render desde o princípio, pela primeira vez com um técnico dessa envergadura. Eu tenho muita curiosidade também para ver o Vini Júnior com o Ancelotti na seleção brasileira, também, porque todo mundo está nessa expectativa. E agora? Como é que o Vinícius vai se apresentar? Será que veremos o Vinícius do Real Madrid na seleção finalmente? Ele inclusive falou sobre isso, né? Que o Vinícius está lá, está animado, vai com tudo, espera ver o Vini do Real. O Vinícius é um dos jogadores que certamente aplaudem o sucesso da negociação entre a CBF e o Carlo Ancelotti, porque é alguém com quem ele trabalhou, né? Vai continuar trabalhando. Então, ele joga sob o comando do Ancelotti há vários anos. O Ancelotti é um cara que sempre o tratou bem, sempre o protegeu publicamente, seja com atitudes, seja com declarações públicas, né? Nos momentos mais complicados ali da carreira do Vinícius Júnior na Espanha, por causa dos temas extra-futebol e a postura sempre corajosa e necessária que o Vinícius adotou diante dessas questões todas. Então, eu acho que existe até uma gratidão e uma relação de muita confiança, de muita tranquilidade, de muito conforto do Vinícius para com o Ancelotti. Agora, é o treinador dele na seleção brasileira. De fato, até hoje, na sua carreira na seleção, com treinadores diferentes, o Vinícius não chegou ao nível individual de futebol que ele mostrou no Real Madrid. Ele não é o primeiro e nem será o último jogador a passar por esse tipo de processo. Isso aconteceu durante muito tempo com o Messi, até o ciclo da última Copa do Mundo era isso que acontecia com o Messi. E, obviamente, eu não estou comparando o jogador Vinícius Júnior ao jogador Lionel Messi. Eu estou falando sobre um problema e a percepção de que essas figuras, nas suas seleções nacionais, não atingiam o nível de capacidade que mostravam nos seus clubes. Agora, sempre foi também uma questão de contextos diferentes,
companheiros diferentes, às vezes sistemas diferentes. Por mais que os treinadores tentassem mexer aqui e ali, eu sei, por exemplo, que o Tite tentou muito introduzir o Vinícius na seleção brasileira de forma que ele se tornasse uma figura de referência e absolutamente confortável, como ele fazia no Real Madrid. Não aconteceu. E ainda não aconteceu muito tempo depois disso. Se não acontecer sob o comando do Ancelotti, aí eu acho que sim, nós teremos uma situação complexa ocorrendo na seleção brasileira, porque se há um treinador que... Então é isso aí, rapaziada. Equador e Brasil hoje aí, né? Vamos ver se o Brasil, enfim, com a estreia de Carlo Ancelotti aí, se o Brasil engrena em busca do Hexa. Eu acho que classificar para esse Brasil, para a Copa, se classifica. Mas vamos ver aí se o Hexa vem, né? O último Hexa que eu vi eu tinha 15 anos, cara. Eu tava com 15 anos. Eu vou fazer 40, cara. Esse Hexa tá na hora de vir. Então é isso aí, galera. Obrigado quem ficou assistindo até aqui. Não esqueça de deixar aquele likezão, se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Brasil News.